Vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho como mercadoria, sobre a alienação, sobre a disciplina, o olhar vigilante e sobre Michel Foucault. Então acompanhe-nos aí. Existem vários sentidos para o termo alienação. Em todos eles há em comum a noção de perda. Do ponto de vista jurídico, perde-se a posse de um bem, na justiça, no direito. Para a psiquiatria, o alienado mental perde a dimensão de si na relação com os outros, perde o domínio sobre si mesmo, né? Segundo Rousseau, o poder popular é inalienável, porque só a ele pertence, ou seja, ninguém pode tirar esse poder do povo. Vejamos agora o sentido político elaborado pelo marxismo. No século XIX, o conceito de alienação foi utilizado por Karl Marx, que viveu entre 1818 a 1883, ao analisar a exploração dos operários nas fábricas criadas a partir da Revolução Industrial. As condições de extensas jornadas de trabalho em péssimas instalações, os salários baixos e a arregimentação de crianças e mulheres como mão de obra mais barata denunciavam uma grave questão social. Esse estado de coisas desencadeou os movimentos socialistas e anarquistas posteriores. Nesse panorama, Marx reforçou a temática do trabalho como condição de liberdade. É pelo trabalho que o ser humano se humaniza, se confronta com as forças da natureza e, ao mesmo tempo, que as modifica, transforma a si mesmo, humaniza-se, né? Em contrapartida, negou que a nova ordem econômica do capitalismo fosse capaz de possibilitar a igualdade entre as partes e a humanização. Pelo contrário, promovia a desumanização, porque o trabalhador perde mais do que ganha, já que produz para o outro. Aposto o outro lhe escapa, aquilo que ele produz não é dele, ele produz para outra pessoa. Nesse caso, é ele próprio que deixa de ser o centro de si mesmo. Não escolhe o salário, embora isso lhe pareça ficticiamente como resultado de um contrato livre, não escolhe o horário nem o ritmo de trabalho e é comandado de fora por forças que não mais controla. Então ele está sendo controlado de todas as maneiras, né? Ele não pode escolher o trabalho, não pode escolher o salário, não pode escolher o horário que ele vai trabalhar, nem o ritmo, todo o controle que é exercido sobre ele vem de fora de alguém estranho, né? O resultado é que o trabalho torna-se estranho, alheio a si próprio. Ele não manda em si mesmo. Trata-se do fenômeno da alienação. Ele não tem controle mais sobre si mesmo, o outro é que o controla. É um suposto mercado, um fictício mercado aí, ou os burgueses, os detentores dos meios de produção, a ideologia dominante. Para Marx, portanto, a alienação não é puramente teórica. Como na economia capitalista prevalece a lógica do mercado, tudo tem um preço. Ou seja, ao vender sua força de trabalho mediante salário, o operário também se transforma em mercadoria. Ele também é uma mercadoria a mais. Aí, a mercadoria, nesse caso, mão de obra assalariada, né? Então, se tiver muita oferta de mão de obra, os salários caem. Se tiver pouca oferta de mão de obra determinada, os salários sobem. No governo Lula, por exemplo, houve uma massificação ou um aumento significativo de pessoas com ensino superior, e aí foi desvalorizando o salário de professores, por exemplo. E o salário de técnico, que foi quase se extinguindo, porque ninguém queria mais fazer curso técnico, isso tudo fazer curso superior, foi aumentando significativamente. Hoje um técnico qualquer ganha melhor do que qualquer professor, principalmente na área de humanas, esses professores que atuam no ensino fundamental e médio, né, que tem curso superior, mas que não ganha, ou ganha menos ou mesmo tanto do que pessoas com um ensino técnico. Vale frisar que a alienação não se aplica apenas à produção do trabalhador, mas também às formas do consumo, como veremos adiante. Então, o tema da alienação encontra-se ampliado em outras partes, em outros vídeos, nós vamos falar sobre isso. Então, a etimologia de alienação. A alienação vem do latim alienare, que significa afastar, e alienos, que pertence a outro. Portanto, alienar, sob determinado aspecto, é tornar alheio, tornar de outro, transferir para outro aquilo que é seu. Então, você deveria ter o controle sobre si mesmo, mas no capitalismo você não tem o controle sobre si mesmo se você é um operário. Você está sob o controle de quem detém os meios de produção. É ele que vai determinar tudo. Seu horário de trabalho, seu salário, seu ritmo, tudo que você vai fazer, né? Então, não escolhe o horário, não escolhe o ritmo, não escolhe, né? Nada. A usina de laminação de ferro, 1875, pintura de Adolf Menzel. Nessa tela, o calor do ferro fundido, única fonte de iluminação no interior da fábrica, parece agitar o corpo exausto dos operários. Todo o cenário pintado pelo artista revela as condições insalubres a que os trabalhadores estavam submetidos no século XIX. Completamente desumanas, né? Tem vídeo meu de aulas
falando sobre isso, sobre o processo de desumanização que ocorre com o capitalismo, em especial com a Revolução Industrial na Inglaterra do século XIX. Depois essas condições melhoram, mudam, se transformam no decorrer do século XX, mas no século XVIII e XIX as condições eram desumanas, extremamente precárias, pior do que eles viviam na situação anterior, que é a situação do período feudal, ou que a maior parte da população morava no campo, né? Não tinha tanta abundância de mercadorias e produtos para consumo, mas havia pelo menos uma maneira de subsistência que, se não ocorresse nenhuma catástrofe natural, eles conseguiam sobreviver bem durante um determinado limite de tempo, né? Então, disciplina, o olhar vigilante. Pensadores contemporâneos investigaram as mudanças decorrentes do capitalismo e do nascimento das fábricas, analisando-as sob outro ângulo, o da instauração da era da disciplina. Conforme Michel Foucault, um novo tipo de disciplina facilitou a dominação mediante a docilização do corpo. Para exemplificar, vamos recuar até a França do século XVIII. A historiadora francesa contemporânea Michel Perrault retoma o relato de um inspetor de manufaturas no qual ele descreve uma oficina têxtil com cerca de 100 metros de comprimento, pavimentada por lajes e iluminada por 50 janelas com tela branca. No meio dessa sala, em um canal coberto com lajes entreabertas, cada fiandeira vai, em silêncio, tirar a água de que precisa para a fiação. Essa oficina, à primeira vista, surpreende o visitante pela quantidade de pessoas empregadas, pela ordem, pela limpeza e pela extrema subordinação que aí reina. Contamos 50 rocas duplas, ocupadas por 100 fiandeiras e o mesmo tanto de dobradeiras, tão disciplinadas como tropas, né, de exército. Sem Michel Perrault, os excluídos da história, operários, mulheres e prisioneiros. A historiadora destaca, em itálico, a nova maneira de trabalhar, representada por dois modelos disciplinares: o religioso silêncio, não pode conversar, e o militar, hierarquia, disposição em fileiras. A disciplina mantida pelos supervisores que avaliam a qualidade, né, no meu tempo, não era supervisor não, nem gestor, encarregado. A disciplina é mantida pelos supervisores que avaliam a qualidade do serviço, evitam brigas e fazem cumprir os severos regulamentos por meio de proibições. Não falar alto, não dizer palavrões, não cantar. Regras de horário, começa a tirania do relógio para entrada, saída e intervalos. O relógio que a gente criou para controlar o tempo agora nos controla. Determina que hora que a gente deve levantar, que hora que a gente entra, que hora que a gente sai, que hora que a gente almoça, que hora que é o lanche. O relógio determina tudo, né? Que hora que a gente tem que dormir. A gente é controlado pelo relógio. Ainda penalidades, como multas, advertências, suspensões, demissões, de acordo com a gravidade da falta. Na nova estrutura, o olhar vigilante sobressai de maneira decisiva. A organização do tempo e do espaço imposta na fábrica não é, porém, um fenômeno isolado. Para Foucault, nos séculos XVII e XVIII, formava-se a sociedade disciplinar que nós vivemos hoje, com a criação de instituições fechadas, voltadas para o controle social, como prisões, orfanatos, reformatórios, asilos de miseráveis e vagabundos, hospícios, quartéis e escolas. Até a escola também ela nasce dessa forma, né, para poder ser uma instituição para o controle social, controle de crianças e jovens, para não deixar eles soltos, né, aprendendo coisas supostamente erradas, mas para docilizar-os, torná-los disciplinados e obedientes. Assim escreveu Michel Foucault. Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e desempenham uma relação de docilidade, são o que podemos chamar as disciplinas. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo, mas as disciplinas se tornaram, no decorrer dos séculos 17 e 18, fórmulas gerais de dominação. Inclusive, o nome da matéria é disciplina de filosofia. Então, é uma forma de dominação e controlar o próprio conteúdo e o próprio aluno que vai compreender esse conteúdo. Então, a filosofia, que é livre, libertária por natureza, é questionadora por natureza, ela se enjaula nessa disciplina e enjaula o aluno junto com ela, né? O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sugestão, mas a formação de uma relação que, no mesmo mecanismo, o torna mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. A disciplina fabrica, assim, corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Então, está na obra Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões, do Michel Foucault. Mas não só nas prisões, isso vai se expandir para todos os ambientes da sociedade. Então, a penitenciária de Stateville,
inspirada no Panóptico de Jeremy Bentham, nos Estados Unidos, de 2002. Para descrever os mecanismos disciplinares, Foucault retomou a descrição que o jurista Jeremy Bentham, que viveu entre 1748 e 1832, fez de um projeto denominado panóptico. Literalmente, ver tudo, significa ver tudo, panóptico, né? Óptico, ver, né? Vem de visão, e pan, tudo. Em que imagina uma construção de vidro em anel para alojar loucos, doentes, prisioneiros, estudantes e operários. Controlados de uma torre central com absoluta visibilidade, o resultado é a interiorização do olhar que vigia, de modo que cada um não tenha consciência da própria sujeição. Então, quem é Michel Foucault? Ele nasceu em 1926 e viveu até 1984. Filósofo francês, desenvolveu um método de investigação histórica e filosófica que chamou de genealogia, se inspirando no Nietzsche, né? Examinou as mudanças dos comportamentos no início da Idade Moderna, sobretudo nas instituições prisionais e nos hospícios. Ele buscava compreender também nas relações sexuais, né? Ele buscava compreender os processos de produção dos saberes que tornaram possível o controle por meio do que chamou de microfísica do poder. Suas principais obras são a História da Loucura, na Idade Clássica, As Palavras e as Coisas, História da Sexualidade, Vigiar e Punir e Microfísica do Poder. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.